da palavra. Estamos tentando fazer contato então com o nosso querido Leandro Quadros do programa Na Mira da Verdade, conforme nós combinamos de fazer o link com ele, e ele combinou de estar conosco através de um link ao vivo, tratando de um assunto interessante: como realizar uma apologética cristã, saudável, bíblica e, acima de tudo, honesta, ética, não é? Por quê? Porque o que acontece? Hoje a gente vive assim um mundo meio confuso, um fala uma coisa, outro fala outra, e acho que a maior dificuldade para o ser humano, uma vez que nós somos pecadores falhos, é não deixar que o ego nos domine, não é? E sermos honestos e admitirmos realmente o que é a verdade e o que não é a verdade. Por isso que eu pedi para que Leandro Quadros, do programa Na Mira da Verdade, tratasse desse assunto conosco nesta tarde aqui no programa Verdade para o Tempo do Fim. Eu vou dar para o Leandro Quadros ir até 2h40, eu disse que eu iria dar a ele o horário a partir das 2h. Desculpe, irmão Leandro Quadros, hoje é a primeira vez de uma grade nova, mas eu acredito que das 2h10 até 2h40 vai ter muita coisa para a gente tratar. O rádio é um meio de comunicação rápido, dinâmico, e você é uma pessoa muito inteligente e dinâmica, e vai ser muito bacana. Estamos com ele já no ar, sim ou não? Não estamos? Que eu recebi um feedback aqui, parece que ele já ligou, parece que já está lá na linha com o Jorge. O André vai tentar jogar a linha dele para cá então, para a gente então ir conversando, ok? Vamos então tentar o nosso contato com o irmão Leandro Quadros. O programa Na Mira da Verdade, que vai ao ar pelo canal Sky, canal 14, ou para a TV Sky, canal 14, ok? Então, o programa Na Mira da Verdade pela Sky, canal 14, dias e horários, terças-feiras das 9 da noite, ou seja, ao vivo, tá certo? Então, terças-feiras às 9 da noite, ao vivo. Sábados às 17 horas, reprise. Quintas-feiras às 14 horas, reprise também. E aos domingos também reprise à meia-noite. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Leandro Quadros. Alô, Leandro Quadros? Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Quem fala? É o Alexandre? Oi, meu irmão. Do programa Verdade para o Tempo do Fim? É uma satisfação, meu irmão. Nós já estamos no ar? Já estamos no ar. Maravilha. A audiência aqui hoje massacrante, porque souberam que você estaria conosco, o pessoal bastante animado, para ouvir aquele tema: como realizar nos dias de hoje uma apologética bíblica, cristã, saudável, honesta, ética. Eu tentei dar o horário para você, irmão Leandro Quadros, a partir das 2 da tarde, só que hoje foi o primeiro teste de uma nova grade. Mas eu acho que até 2h40 a gente consegue tratar desse assunto bastante. Vamos lá? Vamos lá. Então, fique à vontade então para você discorrer esse assunto. Qualquer coisa a gente vai perguntando alguma coisa para você aqui. Eu já posso mandar um abraço para o nosso ouvinte? Já pode mandar um abraço, você está no ar, fique à vontade. Maravilha. Eu queria agradecer primeiramente ao ouvinte da Rádio Musical FM por acompanhar o programa Verdades para o Tempo do Fim. A proposta do programa e a proposta também desse programa de hoje é nós apresentarmos a apologética de maneira bíblica e cristocêntrica. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, amigo ouvinte, muitas pessoas que se dizem cristãs não fazem apologética de maneira cristã. E nós vamos comentar sobre a maneira como Paulo abordava um sectário, como Paulo abordava uma pessoa que discordava da fé dele. E nós temos a certeza que no programa de hoje muitos ouvintes serão enriquecidos com o estudo da Palavra de Deus para aprenderem a defender a fé da maneira correta. Ok, irmão Leandro Quadros. Então, a gente vai ter aí mais ou menos uns 35 minutos, 40 minutos, mas eu quero que você participe outras vezes também conosco. Vai ser uma honra. Nos dias de hoje, então, com tanta confusão, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Às vezes alguém, para defender algo que ela acredita em matéria de fé, ela até usa de desonestidade, torcendo as coisas, colocando palavras na boca dos outros, usando essas palavras contra eles mesmos, mutilando os escritos, os textos que essas fés, no caso, defendem, não é? Acreditam. Como realizar então uma apologética bíblica, cristã, ética, honesta nos dias de hoje? Muito boa essa pergunta. Primeiramente, querido ouvinte, apologética, a palavra apologia
Ela vem de uma palavra grega que significa defesa ou dar uma razão. Então, portanto, a apologética cristã é aquela disciplina que lida com a defesa racional da fé cristã. E a Bíblia nos oferece algumas dicas de como nós devemos fazer apologética corretamente. Infelizmente, muitos apologistas, não é, que distorcem o texto bíblico, eles não têm o caráter do apologista cristão mencionado por Paulo em 2 Timóteo 2, 24 e 25. Eu queria ler esse texto. Eu até vou ler na nova tradução na linguagem de hoje para o nosso ouvinte. O texto diz assim: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Então, não adianta nada nós fazermos a defesa da fé cristã se não tivermos o caráter de um defensor de Cristo. E nesse texto, o apóstolo Paulo diz claramente algumas coisas. Primeiro, que o servo do Senhor não deve andar brigando. A apologética não é para brigar, não é para ninguém provar que é melhor ou maior do que o outro. A defesa da fé cristã existe para nós convencermos racionalmente, sobre a influência do Espírito Santo, uma pessoa de que ela está no caminho errado, de que ela tem que se voltar para Jesus. Outro aspecto que no próprio texto bíblico é dito, Alexandre, amigo ouvinte, é que o texto fala assim: deve tratar todos com educação. A educação faz parte do crente transformado e nascido de novo. Se ele fica denegrindo a imagem das pessoas, se ele não sabe discutir ideias, ao invés de discutir ideias, discutir pessoas, é uma pessoa mal educada e não tem o caráter do bom apologista cristão. Outro aspecto que 2 Timóteo 2,24 destaca é que o apologista tem que ser paciente e corrigir com delicadeza aqueles que são contra ele. É claro que em alguns momentos eu tenho que ser firme, mas a minha firmeza tem que ser uma firmeza cristã. Por quê? O próprio texto diz: porque o sectário, o que adere, que pertence a uma seita, ele pode se arrepender e vir conhecer a verdade. Então, quando nós não manifestamos um caráter educado de um apologista cristão, nós estamos repelindo as pessoas ao invés de atraí-las para Cristo. E eu me preocupo porque muitos apologistas chamados cristãos na atualidade, eles estão repelindo as pessoas ao invés de atraí-las para Cristo. E esse repelir as pessoas de Cristo, com certeza, é obra de Satanás, não é? Então, a Bíblia fala do caráter do apologista. Eu creio que nenhuma pessoa deveria fazer apologética sem antes ler 2 Timóteo 2, 24 e 25 e pedir ao Espírito Santo ajuda para colocar esse texto em prática. Apologética significa defesa da fé, não é isso? Isso mesmo, Alexandre. Entendi. E tem alguma pergunta, Marcos Alves? O Marcos Alves é o nosso consultor apologista aqui, ele está muito animado em conhecê-lo em breve. Tem alguma pergunta? É uma satisfação. Como vai, pastor? Tudo bem? Ô, meu irmão, como é o seu nome mesmo? Marcos Alves. Perdão? Marcos Alves. Marcos? Isto. Pois não, Marcos, satisfação falar com você, meu irmão. Então, Leandro, é o seguinte, você colocou muito bem a questão de educação, não entrar em questões de natureza pessoal, mas apenas discutir no campo das ideias. Eu recordo certa ocasião que eu tive uma aula com um professor na área do direito, e ali comentando a respeito sobre a questão de um debate jurídico diante de um tribunal, ele disse que, ao se partir para, a gente usa o termo ignorância, para ataques de natureza pessoal, isto é uma indicação de que já se perdeu o debate, outra parte não tem argumentação. Então eu acho que isso daí se encaixa muito bem, perfeitamente, nessa citação que você fez de Paulo, que Paulo colocou, porque do momento que você está de posse da verdade, não existe motivo algum para você atacar o caráter, tergiversar ou mutilar qualquer que seja o escrito ou a fala de uma pessoa, né?
Porque eu... Sabe, Marcos, você tocou num ponto muito interessante. Normalmente, quando um indivíduo não tem argumento, ele ataca o homem. É o chamado argumento ad hominem, né? Então, a pessoa que não é assim a par do assunto, ele desvia a atenção do ouvinte, por exemplo, né? Ou do telespectador ou do público. Então, ele atacando a pessoa, ele desvia a atenção da pessoa para a pessoa não perceber que ele não tem argumento bíblico e nem teológico e filosófico. Né? Então, é muito importante que o ouvinte da Rádio Musical FM tenha muito cuidado com isso. Né? Que faça uma análise, compare os apologistas, tanto que escrevem, quanto que tem programas na internet, no rádio, na TV, compare o comportamento deles com 2 Timóteo 2, 24 e 25 e veja se ele manifesta as 9 qualidades do Espírito Santo que formam o fruto do Espírito, ali em Gálatas 5, 22 e 23. Então você tem toda a razão, Marcos. O indivíduo, quando parte para ataque pessoal, ele já perdeu o debate, porque ele não tem argumentos. Irmão Leandro Quadros, uma outra questão. Há muita gente sincera que tem, assim, muito preconceito acerca da doutrina adventista do sétimo dia. Exato. E alguns apologistas, às vezes, eles trabalham as questões adventistas dentro do seu contexto doutrinário de uma forma, assim, irresponsável. Citam nossos escritos, citam a palavra de Deus para corroborar com aquilo que eles estão defendendo. E as pessoas ouvem e parece que realmente é aquilo mesmo. Eles parecem que provam, né, entre aspas, é claro, por A e mais B que realmente é aquilo. Em alguns casos, as pessoas até inventam histórias, colocando outras pessoas num contexto pessoal, como se os adventistas estivessem até aliciando outras pessoas de outras denominações. Quer dizer, fica uma coisa assim realmente muito triste. Qual o recado que você dá para aquele ouvinte bereano, aquele ouvinte sincero que quer realmente pesquisar a verdade por ele mesmo, comparando as posições antagônicas, e ao estudar o que o Adventismo ensina, saber como estudar o Adventismo para poder compreender a essência da mensagem adventista? Olha, essa pergunta é muito importante, Alexandre, porque essa sua pergunta tem tudo a ver com a minha dissertação de mestrado. Sim. A minha dissertação de mestrado, eu fazia um mestrado em teologia, o título é assim, Críticas aos Adventistas na Mídia Brasileira. E eu tenho percebido que muitos apologistas, eles não sabem nada do que estão dizendo. Então, o que acontece? Quando você faz uma análise da literatura, desde o primeiro grande crítico do Adventismo, Dudley Marvin Kenwright, nos Estados Unidos, depois você analisa a literatura do outro grande crítico no Brasil, que é Ricardo Petrovski, que publicou o livro Sabatismo, Luz da Palavra de Deus, você percebe que os apologistas atuais têm uma dependência literária e ideológica desses indivíduos que é impressionante. Então, o que eu recomendaria para o ouvinte não cair na mesma cilada que os apologistas atuais e que escrevem e repetem mentiras e distorções? Tem que ir a fontes primárias, querido ouvinte. Você tem que analisar o que os adventistas dizem de fato sobre suas doutrinas. Sim. Por exemplo, o indivíduo vem dizer por aí que o adventismo é uma seita porque acredita que Miguel é Jesus e torna Cristo uma criatura. O indivíduo que afirma isso, ele desconhece totalmente a teologia adventista. Se ele tivesse feito uma leitura, por exemplo, do livro Questões sobre Doutrina, ele veria que o título Miguel que os adventistas aplicam a Cristo é um título honorífico, é um nome de guerra de Jesus, em que ele assume este nome em conflito com Satanás, mas que os adventistas consideram Jesus tão plenamente Deus como Deus e Pai. Exato. E essa opinião dos adventistas sobre esse título de Cristo Miguel é a mesma opinião de Matthew Henry, que tem um comentário publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a mesma opinião de João Calvino, é a mesma opinião de vários comentaristas importantes. Agora, por que eles dizem que o adventismo é uma seita e não dizem, por exemplo, que Matthew Henry é um herege? Exato. Muitas vezes pessoas desinformadas ou com más intenções. Porque veja bem, Leandro Quadros. Outra acusação muito comum, o adventismo faz de Ellen White uma segunda Bíblia.
Ora, o indivíduo que afirma isso, ele não leu o que Ellen White escreveu nos primeiros escritos, página 78. Sim. Ela diz claramente: recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, eu recomendo, querido ouvinte, não gaste o seu dinheiro comprando literatura apologética de péssima qualidade. Se você quer saber sobre o adventismo e você perceber que as doutrinas adventistas são cristocêntricas, vá às fontes primárias. Sim. Os críticos não fazem, eles vão à fonte secundária, terciária e por aí vai. Vá à fonte primária, leia questões sobre doutrina, leia o repórter a objeções, leia o caminho a Cristo de Ellen White, você vai ver o quanto ela exalta Jesus Cristo. Então a dica que eu dou, Alexandre, amigo ouvinte, é essa: vá a fontes primárias. E aí quem for a fontes primárias vai chegar à mesma conclusão que Walter Martin, fundador do Instituto de Fonte de Pesquisa dos Estados Unidos. Exato. Walter Martin afirmou, não é, no seu livro O Império das Seitas, ele afirmou claramente que é possível ser um adventista e um seguidor de Jesus ao mesmo tempo, mesmo que os adventistas, claro, tenham crenças heterodoxas diferentes de outros cristãos. Então, o pesquisador sincero vai chegar a essa conclusão do Walter Martin, né? E Manedo Quadros, só que é o seguinte, ó, eu quero te colocar um pouco na parede aí agora. A gente entendeu tudo isso que você disse. Eu não vou dar ibope aqui, mas você sabe de que eu estarei falando, e acerca de qual livro. É um livro que fala de alguns mitos, né? Você já entendeu, só essa palavra mito você já sabe do que eu estou falando e o autor. Já entendi. Exatamente. Essa pessoa, ela diz, por exemplo, ela coloca uma argumentação no contexto daquilo que você acabou de dizer, dizendo assim: eles dizem que a gente cita escritos, né, que não estão corretos, que são nossos escritos de outras pessoas. Aí ele diz assim: no meu livro só tem opinião de escritos adventistas. Ele diz bem assim. Como é que fica essa questão? Pois olha, esse livro, com todo respeito ao autor, porque a gente aqui não está aqui para desrespeitar a pessoa, todos são filhos de Deus, amados de Jesus Cristo, que quer salvar a todos nós, mas com todo respeito ao autor, o livro dele é um mito do início ao fim. Ele se baseou em pouquíssimas fontes primárias, e em umas poucas fontes primárias que ele se baseou, sim, não é? Ele distorceu. Por exemplo, eu não vou dizer o nome também em respeito, mas o prefaciador do livro, que fez o prefácio, falou que era uma das melhores obras sobre o adventismo. Eu digo sem medo de errar, é uma das obras que mais distorceram o adventismo nos últimos anos. Sim. Né? Então, por exemplo, para você ter um exemplo das debilidades do livro desse autor, que esse livro eu vou fazer, Alexandre, uma resenha crítica desse livro. Bacana. Para publicá-la na revista Parousia, que é uma revista teológica. E vamos divulgar aqui também. Do Centro Universitário Adventista. Né? Então nós vamos fazer uma resenha crítica na esperança de que o autor se arrependa, né, das distorções que ele cometeu. Mas, por exemplo, o autor desse livro, uma das muitas distorções, ele argumenta que os adventistas têm uma tradução própria da Bíblia, assim como as testemunhas de Jeová. Sim. E ele cita a The Clear Word, isso, que é uma tradução bíblica. Agora, é interessante que se ele tivesse lido pelo menos o prefácio dessa Bíblia, no prefácio dessa Bíblia, o próprio autor, não é, que é o Dr. Blanco, Jack Blanco, ele afirma o seguinte, ó: a The Clear Word não é uma tradução, mas uma paráfrase devocional das Escrituras. E na quinta linha continua: essa paráfrase provém dos meus insights pessoais, ou seja, o próprio autor diz que a Bíblia dele é só devocional, ele não está criando uma tradução em nome dos adventistas. Lógico que o material foi publicado por uma editora adventista, mas ela não é a voz oficial da igreja. O próprio autor esclarece isso. Só que o leitor menos informado, ao ler essa obra que eu mencionei, que é um mito do início ao fim, ele pode achar que o autor está falando a verdade, sendo que ele está distorcendo os fatos. É uma pena, Alexandre, é uma pena que muitos apologistas que se dizem cristãos não ajam como cristãos e estejam cumprindo em suas vidas o que está em Apocalipse 22:12. Isso é muito perigoso, porque em Apocalipse 22:12 é dito que fora do céu fica aquele que ama e pratica a mentira. E Manedo Quadros,
O Marcos vai comentar uma coisa rapidamente sobre paráfrase. Antes disso, para fechar esse comentário último que o senhor acabou de fazer, porque essa pessoa, ela disse assim, não, eu só cito escritos adventistas. Mas Satanás, ele citou a Bíblia também para Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, veja bem, Mateus 4, versículo 6, está assim, ó. Ele disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Ou seja, citou coisas que Jesus conhecia como escritura bíblica inspirada. Está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quando a gente vai lá no Salmo 91, que é a citação disso que Satanás colocou aqui para Jesus, versículo 11 e 12, diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tá certo, Satanás citou isso. Mas pulou isso aqui, ó, para que te guardem todos os teus caminhos. Satanás não citou essa parte. E aí no 12 continua igual como estava lá. Eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Antes do Marcos comentar, irmão Leonardo Quadros, o que eu percebo é o seguinte, não importa que você só cita escritos adventistas, você pode citá-los de uma forma mutilada, Exato. e não colocar o contexto, porque o próprio Satanás citou as escrituras, mas tem um pedacinho lá, para que te guarde em teus caminhos, ele pulou. Por quê? Porque os caminhos de Cristo não eram os caminhos de Satanás. Marcos Alves, vai comentar alguma coisa com o Leandro Quadros, rapidamente? Esse é um ponto importantíssimo, amigo ouvinte, que o Alexandre destacou. Não adianta citar os escritos adventistas e citá-los mal, né? Assim como o diabo citou mal a Bíblia para Jesus, muitas pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, estão citando mal os escritos adventistas. E quando citam pouquíssimas fontes, não vão a fontes primárias reconhecidamente sobre aquele assunto, mas eu tenho muita confiança em Deus que depois que a minha dissertação for concluída, nós vamos aí poder mostrar onde muitos críticos deram por bola fora, não é? Na esperança que se arrependam. Irmão Leandro Quadros, o Marcos quer fazer um comentário rapidamente, nós temos aí mais 9 minutos, vamos aproveitar bem esses 9 minutos. Vamos lá, Marcos. Ok, você colocado essa questão no prefácio dessa paráfrase, foi bem mencionado que o autor foi claro e foi objetivo no propósito dessa obra, desse trabalho. Agora, quando a pessoa tem esta informação, sabendo dela, e faz um uso equivocado, ele não cita essa informação. Dá umas duas. Ou temos a pessoa ou é imperito, ou cometeu dolo. Desculpa, não é dolo, é dolo, né? Cometeu dolo, ou seja, teve justamente a intenção de cometer a infração. Sabia que estava cometendo, mas se calou. Ou seja, ela por conta própria, por omissão voluntária, por negligência, imperícia ou imprudência, cometeu dolo. Então isso daí, como o Alexandre bem colocou, Leandro, de que Satanás pegou e citou as escrituras, usou a validade da palavra de Deus, mas torceu e usou como ferramenta de mentira as próprias escrituras. As escrituras que trazem a verdade foram utilizadas como canal e meio de tentar induzir Jesus ao erro. E é importante você ter colocado essa questão aí, porque faz um cavalo de batalha com a Clear, porém, muitos esquecem de que quando foi lançada a Bíblia Viva, temos a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, eu já tive a oportunidade de ver a Bíblia Viva, e sei a função dela, porém, se as pessoas querem trabalhar de maneira honesta, usando a balança de maneira honesta e não desonesta, usando ela apenas para pender de um lado, naturalmente teria que levantar também a questão da Bíblia Viva, que é uma Bíblia parafraseada. Ela realmente é uma Bíblia, como a palavra, ela é interpretativa em muitas ocasiões, porém nada disso. Mas eu entendo o uso que deve ser feito da Bíblia parafraseada, que é um uso meditativo. Porém, a pessoa, sabendo disto, age com dolo. Se não leu essa citação, então é um perito. Se tem imperícia, então leva a informação equivocada. Ou seja, aí é um cego levando as pessoas para o abismo. E nós temos a esperança, né, Marcos, que depois de mostrarmos que a Clear é uma paráfrase do autor, assim como a Bíblia Viva, como você mencionou, e outras Bíblias devocionais, temos a esperança, não é, de que o crítico, ele corrija a sua postura, não é,
e que em próximas edições do seu livro ele possa mudar isso, não é? Para que não transmita uma desinformação ao seu público, né? Exatamente. A pessoa que eu imagino da seguinte maneira: a pessoa, nós somos passíveis de errar, mas desde o momento que nós passamos a informação pelo meio de comunicação, que é um livro, internet, rádio, televisão, e você dá uma informação errada, e dando essa informação errada, sabendo que está errada, comete dolo. Mas de repente você não sabe, então você cometeu erro. Erro por quê? Por imperícia? Se é imperito, não deveria falar. Como o Alexandre colocou no início do programa, muitos apologistas tentam entender a nossa literatura mais do que a nós mesmos. Isso é um problema. Né? Eu sou adventista há 30 anos. Agora nesse dezembro, 30 anos como adventista. Estudo a minha literatura muito bem estudada. E de repente eu leio e não tenho essa leitura, esse entendimento que muitos têm. Aí eu pergunto, o que ocorre? Imperícia? Imperícia ou não, o detalhe é que muitos trabalham com desonestidade, replicando como papagaio os erros que Ken Wright pode ter cometido, os erros que Petrus pode ter cometido e muitos outros autores por aí. E mandando quadros. Muito isso acontece, Marcos, Alexandre, querido ouvinte, porque muitos autores querem rotular o adventismo de seita. Então, quando você rotula uma igreja cristã como seita, as pessoas vão estar com medo de se aproximar dos supostos hereges, porque ninguém quer. Isso que quer criar preconceito, né? Criar preconceito. E muitos desses estudiosos sabem que o adventismo acredita que os filhos de Deus estão em todas as igrejas. Essa história de que só o adventista vai ser salvo, isso é um mito, assim que temos como provar em toda a nossa literatura. Agora, muitos apologistas sabem que quando uma pessoa não tem contato direto e sincero com as doutrinas adventistas, essa pessoa vê que o adventismo não é aquilo que os apologistas escrevem. E, infelizmente, muitos apologistas têm medo de perder o seu público, né? Exatamente. E Leandro Quadros, nós temos aí mais uns 5 minutinhos. Aproveita esses 5 minutinhos finais para você comentar mais alguma coisa, divulgar o seu programa, os horários, aonde as pessoas podem assistir o seu programa, a sua literatura. Fique à vontade nesses 5, 6 minutos finais. Muito obrigado, meu irmão. Eu queria, incentivar o ouvinte a continuar acompanhando o programa Verdades para o Tempo do Fim, porque esse programa tem apresentado uma imagem correta da doutrina adventista para que você possa, meu amigo ouvinte, se familiarizar mais com a palavra de Deus. E segundo ponto, eu queria recomendar a você que conheça também o blog do programa Na Mira da Verdade, um programa de resposta a dúvidas bíblicas que eu apresento na TV Novo Tempo ao vivo, às sextas-feiras, 9 da noite. O blog novotempo.com, né, Na Verdade. novotempo.com/, Na Mira da Verdade. Ali eu apresento várias respostas a dúvidas bíblicas e artigos apologéticos para podermos desmistificar o adventismo e, infelizmente, temos também que desmentir o que muitos críticos escrevem, né? novotempo.com/, Na Mira da Verdade. Certo. E esse programa, querido ouvinte, graças a Deus, temos alcançado muitas pessoas, temos já histórias e testemunhos de vários sectários que abandonaram as seitas e vieram para o cristianismo. Temos histórias de ex-ateus, de ex-mormons, de ex-maçons, de testemunhas de Jeová. Então é um programa que Deus tem utilizado grandemente para levar pessoas a Cristo. E eu gostaria de me despedir também, Alexandre, Marcos e amigo ouvinte, recomendando para o nosso amigo ouvinte que, se quiser conhecer um pouco mais daquilo que nós comentamos hoje sobre o que é apologética, qual é a razão da apologética, como responder algumas perguntas bíblicas de forma objetiva e concisa, eu publiquei há alguns meses o livro Na Mira da Verdade, o volume 1. Então logo estarei publicando, pela graça de Deus, o volume 2. E se alguém quiser conhecer o material, poderá acessar o site leandroquadros.com.br. Ali você pode ver um sumário do livro, ver se há algo que lhe interesse ou algo que lhe interesse para repassar e dar de presente a alguém que precisa conhecer mais profundamente a palavra de Deus. leandroquadros.com.br. Eu quero agradecer, Alexandre, a você, Marcos, e aos ouvintes pela oportunidade de nós podermos participar deste abençoado programa.
E os ouvintes gostaram demais, ó. Tem, por exemplo, um dos ouvintes aqui, o JJS, o produtor, disse assim, ó: está sendo uma bênção esta participação do irmão Leandro Quadros no programa, pois junto com vocês estão trazendo à luz da verdade as mesmas, que alguns tentam distorcer. Olha só, parece que o pessoal está convocando o senhor para vir aqui ao vivo, hein? Ah, mas a gente vai, com certeza. E uma coisa que eu queria perguntar para fechar, vamos falar também do programa de televisão. Acho que o senhor não comentou sobre o programa de TV, não é? Ah, sim. O Na Mira da Verdade, ele vai ao ar às terças à noite, 9 da noite, reprisa sábado, 5 da tarde, quinta, 2 da tarde e domingo à meia-noite. E pela Sky, pode ser assistido pelo canal 14 da Sky. E se alguém não tiver Sky, em algumas cidades tem TV aberta, mas se alguém não tiver, pode acompanhar pela internet, novotempo.com é o site. Aí, clica ali e poderá acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Muito bom, vai ser uma bênção. Muito obrigado pela participação. Continue orando pelo nosso trabalho aqui. Estaremos orando pelo trabalho do senhor também. E em breve, queremos a presença do senhor aqui conosco. Queremos marcar aí um encontro com a vida, que é uma palestra que a gente vai começar a realizar agora, praticamente aí de mês a mês, ou a cada 2 meses, colocar um tema para o senhor tratar dentro da questão apologética, que vai ser muito bom esse trabalho junto com o senhor a partir de agora, amém? Amém, meu irmão, vai ser uma honra trabalhar com vocês, meu irmão, e com certeza Deus vai nos dar aí oportunidades de continuarmos levando a Jesus Cristo às pessoas, a verdade de Jesus Cristo, e para que as pessoas não sejam enganadas por falsos profetas, como advertiu Jesus em Mateus 24. Pela graça de Deus, aí vamos juntos participar novamente em outros programas aí na rádio, e quem sabe um dia desses encontramos alguns desses críticos pessoalmente em suas referidas igrejas, para nós esclarecermos os fatos perante todos, não é? Isso é muito importante, com amor e no Espírito de Cristo, porque é assim que Jesus ensinou. Um beijo no coração, irmão Leandro Quadros, sucesso no programa Na Mira da Verdade, e até a próxima, se for da vontade de Deus. Até logo, meu amigo. Um abraço a você, ao Marcos e a todo o nosso querido ouvinte do programa Verdade para Tempo do Fim e da querida Rádio Musical FM. Um abração. Tchau, tchau.